depois, quando chegou julho, eu nunca tinha usado um sobretudo tão bem usado, igual eu tive que usar aqui. Deu uma semana de chuva, frio, né? Uma semana só dentro daquele sobretudo. Ano passado foi um ano tranquilo, não deu muito frio não. Mas esse ano parece que vai fazer frio de novo. Mas a gente agasalha e vem, né? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos buscar a presença do Senhor. É bom estarmos aqui para mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Essa quarta-feira eu sempre tenho usado o máximo do nosso tempo aqui para o estudo, porque a nossa proposta aqui na quarta-feira é estudar a Palavra de Deus. Então, nós gostamos de usar o máximo do nosso tempo aqui. Após a oração, eu peço que os irmãos já continuem de pé, que nós vamos cantar um hino bonito aí do nosso inário, tá bom? Seu Dário, o senhor ora para nós? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de providência, Deus de justiça, Deus de sabedoria, Senhor. E nós te agradecemos porque estamos na Tua casa, Senhor, para aprender mais uma parte da Tua Sagrada Escritura, Senhor. Ilumine-nos nosso coração, nossa mente, para entender a palavra que vai ser transmitida hoje para nós. Fala com o Teu servo, fala com todas as pessoas que estão aqui presentes, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, pela nossa igreja, Senhor, por todos os líderes da nossa igreja, Senhor, pelas nossas famílias que estão ausentes, nossos filhos que moram distante. Que o Senhor esteja visitando com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Fala conosco, Senhor, ouve a nossa oração, se assim for a vontade bendita do Senhor. É com Deus, através do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Vamos cantar então, é o hino 88. Esse hino é lindo, amavas-me, Senhor. É um hino que fala do amor de Deus por nós. Amavas-me,
e eu convido que abram as suas Bíblias no profeta Isaías. Hoje nós vamos ver esse profeta de Deus, profeta Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6. Esse hino que nós acabamos de cantar é muito lindo, fala uma descrição tão perfeita do amor de Deus. É o que faz toda a diferença na nossa vida, é o amor de Deus, né? Isaías 6, e os irmãos estão assentados, podem ler assentados mesmo. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler um versículo, você lê o outro. A visão de Isaías e o seu chamamento. Aqui se trata mesmo do chamado do profeta, né? Isaías 6, todo mundo achou? Então vamos ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voaram para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tiraram do altar como homenagem. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o toco. Esse texto é muito interessante, não sei se você observou, trata do chamado do profeta Isaías. Hoje nós vamos estudar aqui o profeta Isaías, e trata do chamamento desse profeta. E é muito próprio dos seres humanos, quando Deus chama para uma tarefa, ficar se sentindo despreparado para aquilo, né? Sem estar devidamente preparada para aquela função. Isso acontece com a gente até hoje, né, Arnaldo? Esse dia o Arnaldo estava me contando quando ele foi eleito presbítero, né? E ele falou: meu Deus, eu me senti tão despreparado para a função, né? Então é assim mesmo, a gente se sente, quando se sente chamado para o ministério, se sente tão preparado. Quando a gente vai nomear no fim do ano as funções, os cargos da igreja, dificilmente você encontra alguém que fala: não, pastor, eu estou preparado, né? Quase todo mundo: não, mas vê se não tem alguém que faz melhor do que eu. Sempre tem
Moisés disse que era gago, não podia falar. Como que eu vou falar para um povo conduzir se eu sou gago, né? E Deus teve que falar para ele: Moisés, quem criou a língua do homem, né? Quem criou o homem? Criou a língua do homem. Não pode fazê-lo falar agora? Então sempre o Deus que chama é o Deus que capacita. E Isaías, quando teve esse chamado de Deus e se deparou com a santidade de Deus, é um chamado diferente dos outros profetas, porque ele se depara com a santidade de Deus. E ele então fala assim: santo é o Senhor dos exércitos, e agora eu vou ser destruído, ai de mim. Porque até aqui ele está falando ai das nações vizinhas, né? Agora ele diz: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo semelhante a mim, de impuros lábios, e agora meus olhos viram o rei, eu vou morrer. Ele tinha certeza que ele iria morrer, porque viu a glória de Deus e contemplou a santidade de Deus. Então Deus fala para ele: não, Isaías, o seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi retirada. Eu penso que não tem algo melhor para nós ouvirmos da boca do Senhor para conosco do que esta palavra: o seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi removida, retirada, né? Então foi quando o Senhor disse para ele: e agora quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele então fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu gostaria que fosse esse o sentimento do coração de cada um de nós. O Deus que chama é o Deus que nos capacita para toda boa obra. Então, quem enviarei? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus então vai dar a missão desse profeta, porque nós vamos falar sobre ele. Então estou fazendo essa leitura com você de Isaías 6. Então Deus fala assim: agora então você vai. E vocês vão ver que Isaías foi um profeta diferenciado dos outros. Deus fala para ele: então você vai. Agora a sua tarefa não será fácil. E realmente não foi fácil. Os versículos 8 em diante, né, 9, 10, ele ia falar para um povo, onde ele ia dizer assim: ouvi, mas não entendais. Como é difícil para você falar para um povo que você vê que não está entendendo o que você está falando com ele. Você manda ir pela direita, ele vai pela esquerda. Você manda ir para frente, ele para. Então é difícil você pregar para um povo que não quer ouvir. Então Deus fala para Isaías: você vai pregar para um povo que não quer ouvir, mas você vai pregar. Isso é que é terrível. O povo não quer ouvir, o povo não quer mudar de vida, não quer se converter dos seus pecados, não quer abandonar os seus pecados, quer insistir na ruína. E você vai pregar para esse povo, mas eles não vão ouvir. E o problema é o seguinte, que agrava o problema quando fala assim: não vão ouvir, porque eu não vou abrir os ouvidos dele para ouvir. Deus tinha um juízo contra aquela nação e não ia conduzir o coração daquele povo ao arrependimento. Olha que coisa terrível. Eu penso qual de nós que enfrentaria uma situação dessa, né? Fala: Senhor, se não vão ouvir, para que eu vou pregar? Ele mesmo vai reclamar depois lá: como pregarão se não há quem ouve, né? Ou como ouvirão se não há quem pregue, né? Então a expressão é essa, mas ele tinha que ir. Irmãos, às vezes o profeta de Deus sente assim, pregando para um povo que não quer ouvir a palavra de Deus, não quer se arrepender, não quer voltar para Deus. E o choro do profeta é que sabe que se o povo voltar para Deus, vai melhorar de vida, vai acertar a vida. Se não voltar para Deus, vai continuar no buraco. Então é duro você pregar e o povo não quer acertar a sua vida com Deus. Mas ele recebe aqui uma promessa de que haveria ali um remanescente fiel e ele deveria pregar e não deixar de pregar para aquele remanescente fiel, né?
Bom, então esse é o chamado do profeta. Vamos ver algumas coisas hoje sobre o profeta Isaías. Corria o ano 740 antes de Cristo, lá na capital do reino do norte ou do sul? Agora vocês já vão começar a participar comigo, porque nós já estudamos o pano de fundo, né? A estrutura histórica do livro, hein? É o reino do sul, reino do sul. Ano 740 antes de Cristo, Jerusalém era a capital de onde? Judá. Jerusalém, capital de Judá. Lembra que com o filho de Salomão, Roboão, ficou reino do norte e reino do sul. Então, corria aí o ano 740 a.C., lá em Jerusalém, quando, faz de conta que é o profeta Isaías, aquele ali, viu? Na verdade, aquilo ali é uma interpretação, né? Eu ia brincar aqui que é uma foto que eu tirei do Adair, mas quando ele está de barba, mas é brincadeira. Isso aqui, então, a palavra-chave do livro é salvação. E Isaías era um mensageiro de Deus. A palavra central desse livro é salvação. Que coisa misteriosa. Mas salvação para um povo que não quer ouvir, meus, vale pouco, parece, né? Mas é salvação, a palavra-chave deste livro. Pode passar o profeta, então, é Isaías. Ficou apagadinho aqui, mas o que interessa aqui são a galeria dos proféticos. Nós vamos ver agora os 5 maiores. Hoje o profeta Isaías, esse aqui, ó. Nós estamos estudando agora esta galeria. Estamos quase completando aí o Antigo Testamento. Já vimos a galeria do Pentateuco, a galeria dos históricos, a galeria dos poéticos e agora a galeria dos proféticos, maiores e menores, tá bom? Pode passar o próximo. O autor, vamos ver algumas coisas sobre o autor. A profecia leva o nome do autor, o próprio profeta. O próprio profeta sempre dá o nome do livro, é o nome do profeta, né? Isaías era um aristocrata de nascimento, bem formado e erudito. Toda a sua profecia atende aos critérios da erudição. Foi um profeta erudito. Alguns autores dizem que é sangue azul, um homem que assistia nos palácios. Ele era um dos príncipes de Israel, ele era primo do rei, enfim, da família real. Ele era um homem da aristocracia. Ele não era um homem do povo, ele era um homem da aristocracia. Assistia nos palácios, erudito. Ele mesmo disse que Deus tinha dado a ele língua de erudito. Estadista, se envolve, condena problemas da nação o tempo todo, para dizer assim: olha, Israel, se você quer ser feliz, melhora a sua aliança com Deus. E vocês vão ver que o contexto histórico dele não foi muito dos melhores. Escolhido por Deus em Jerusalém, profeta por excelência, chamado o seu livro, chamado de evangelista do Antigo Testamento, ou o quinto evangelho. Ele fala de salvação. Lembra que o tema lá é salvação? Ele era um estadista, ele era um homem não obstante ser um profeta por excelência, mas ele era um homem do alto poder, do alto comando de Israel. É por isso que nós lemos um texto aí que fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É interessante essa visão do trono que ele tem ali, porque começava uma reforma religiosa em Israel, morre o rei, e ele fala assim: e agora? Olha para o trono de Israel, ele está vazio. Aí Deus fala assim: agora olha para o trono do céu, nunca está vazio, né? Que visão maravilhosa, né? Você olha para o trono humano, está vazio.
mas você olha para o trono do céu, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, cheio de glória, cheio de honra. Aí ele fala assim: não, então o futuro dessa nação é certo, não é duvidoso, é certo, é garantido. Eu penso que você e eu tem que olhar assim também. Muitas das vezes a gente quase desanima da própria sorte, porque você está olhando para o trono dos homens. Quando você olha para o trono celestial, você vai sempre ter a visão do Senhor assentado no seu alto e sublime trono, seu governo sobre toda a terra. Então, se aquele que governa o universo, governa a igreja, governa a sua vida, está firme no trono, cheio de glória, não tem por que a gente desesperar e querer julgar a capa, não é? Próxima transparência. Ele era casado com uma profetisa, teve 2 filhos. Vamos ler o nome dos meninos do profeta, né? Um resto vou verá, chamava o primeiro, né? Bonito nome aí, quem tiver filho pode até usar como sugestão, né? Um resto vou verá. Aí você vai ler lá, Laal, toda na língua hebraica, mas traduzido é isso aí, um resto vou verá. E o outro nome, o segundo dele, chamava rápido despojo, presa segura. É bonito, né, só nos nomes dos meninos. Nome próprio para filho de profeta. Aliás, uma das coisas que você vai ver aqui nos profetas é que o nome deles era uma mensagem, o casamento deles era uma mensagem, os filhos dele eram uma mensagem. Vocês vão ver isso aí, né? A própria família do profeta andando para a rua fora era uma mensagem viva para a nação de Israel. Então, segundo a tradição rabínica, ele foi martirizado pelo rei Manassés, cerrado pelo meio. Lembra da Galeria dos Heróis da Fé, lá de Hebreus 11? Fala de homens que morreram pela sua fé e alguns foram cerrados pelo meio. O rei Manassés era um rei tão bonzinho, ainda bem que morreu sem deixar de si saudade, mas era um sujeito tão bonzinho que quando o profeta Isaías assim, repreendeu os pecados dele, ele mandou cerrá-lo vivo no meio, assim. Você sabe como é que serrava antigamente? Se fosse no motosserra, hoje é uma beleza, né? Está cerrado o homem, não tem nem muita dor. Mas imagina naquele gurpiãozinho, é gurpião mesmo, né, meus? Chama, né? Um puxa de lá, outro puxa de cá, hein? Traçador, serrote, se vocês quiserem, eu não preciso ficar fingindo, todo mundo aqui conhece isso, a palma da mão, né? Então, assim, aquele serrotinho, serrando o profeta, vivo, tá? Então, o rei Manassés era gente boa, hein? Do Milson, o traçador é da época do Milson. O ministério dele durou 40 anos. Vocês vão ver que tem uns dados importantes aqui no ministério do profeta Isaías. Durou 40 anos, profetizou durante o reinado, olha aqui, de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, tá? Ficou um azinho aqui, mas é Ezequias e Manassés, esse bonitão aqui, ó, que cerrou ele no meio, né? Agora você põe nome no seu cachorro de Manassés e no seu filho de Isaías, para justificar, tá bom? Então, ele foi profeta, profetizou durante esse período. Guarda o ano, qual ano mesmo que ele profetizou? 740, começou o ministério dele. Então encerra quando? Não, a contagem era de trás para frente, né? Começou em 740 e vai encerrar em 700, né? Lembrando que essas datas são por aproximação, tá, irmãos? Vocês podem pegar algum autor que vai variar um pouquinho. A contagem era de trás para frente, viu? Três Lagoas, não, Douradense, né? Então a contagem era de trás para frente. Vamos ao próximo aí? Já está. Profetizou a queda de Samaria e viu a queda de Samaria. Ele profetizou a queda de Samaria, do reino do norte, e depois ele contemplou, ele viu
a queda do Reino do Norte e a triste desobediência daquele povo. Deus levantou profetas, falou, eles não obedeceram, e veio a Assíria com a força tirana, um povo cruel, e as crueldades deles eram tão terríveis que as mulheres grávidas eles abriam com a espada assim para tirar o filho. Tão cruel, para matar o filho que estava dentro. Então, assim, é um povo cruel. Pensa numa crueldade, um povo bárbaro, cruel, e a judiação foi demais com o povo lá do Reino do Norte. Mas o problema é o seguinte, que a gente não aprende com a desobediência dos outros. A gente acha que a gente também tem que desobedecer para aprender. O Reino do Norte, do Sul, lá em Jerusalém, deveria ter olhado isso e falado: o que? Desobedecer a Deus não dá certo. Não, foram copiar os mesmos pecados daquele povo. Vendo tudo isso, foram copiar os mesmos pecados e sofreram os mesmos castigos. É muita falta de sabedoria, mas isso acontece com a gente também, não é só com eles não. Então, olha ali, foi um período de agitação política, iria falar a um povo surdo e apático às coisas de Deus, e Deus lhe conformou com profecias sobre o Messias. Então, o consolo desse profeta foi Deus falando assim: olha para o futuro, não olha para agora, olha para o futuro. Isso é igual a nossa jornada de peregrinos aqui nessa terra. Se a gente for olhar só o aqui e agora, as lutas desse tempo, a gente desanima. O crente quer olhar para o futuro. A nossa pátria está onde? Aonde? Pensei que você ia falar em Brasília, né? No céu. A nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Então, nosso olho não pode estar aqui, tem que estar lá na eternidade, não é verdade? Então, o conforto, o consolo deste profeta foi Deus trazendo a ele as mensagens do Messias. Nenhum outro profeta falou tanto a respeito do Messias e do ministério de Cristo como o profeta Isaías. Por isso que ele é chamado o quinto evangelho, porque realmente ele expôs o evangelho. Próximo. A esfera de ação desse livro é o seguinte: os acontecimentos históricos narrados no livro abrangem um período da história de Israel de 62 anos. Ô pastor, mas você não falou que o ministério dele durou 40 anos? Sim, mas como é que fala ali? Os acontecimentos históricos que ele narra no seu livro cobre um período da história de Israel de 62 anos, a partir do ano 760. Seu ministério envolveu denúncias e consolação em Israel. E denúncia aqui não é só de autoridades, não, é do pecado do povo também. Capítulo 1, ele chega a dizer que Deus queria que fechasse a porta do templo, porque eles estavam entrando, adoravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Será que isso não acontece com a gente hoje? Vai lá, canta bonito, adora a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Em vez de seguir a Deus, seguir a Cristo, quer seguir homens, quer seguir um programa de culto, quer seguir enfim, outras coisas, né? Então honra com os lábios, mas o coração está longe. Até aqui tudo bem, gente? Tá ok? Então vamos em frente. A próxima é Fernandinho. O nome do profeta é a sua própria mensagem, tá? Aqui está o propósito do livro. Seu nome significa o Senhor é salvação. Sempre que você vê duas terminologias, pode saber que tem uma relação com o nome de Deus. Por exemplo, Daniel. Toda vez que você vê essa palavrinha El, um E e um L,
pode saber que é um radical hebraico do nome de Deus, vai ser sempre ligado ao nome de Deus. Então, e vai então assim, Deus é meu juiz, esse é o nome de Daniel, Ezequiel. Então, sempre que tiver esse aí, é por causa de Elohim, né? Elohim era o nome do Deus da aliança. E sempre que tiver Ias, também é uma referência ao nome de Deus, porque os nomes próprios eles são apenas transliterados, né? Então, Ias é por causa de Adonai, então tem uma ligação ali com o nome de Deus. Aí já a tradução já é Senhor, né? O outro sempre vai dar a opção primária da tradução para o nome, para a palavra Deus, e o Ias vai ser sempre relacionado à palavra Senhor, por causa de Adonai. O povo de Israel entendia que não podia ficar falando o nome de Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles se referiam a Deus, mas não falando Deus, falavam assim por tabela, né? Então o Senhor é uma referência ao Senhor Deus, mas para não falar o nome Deus, eles falavam o Senhor, é como apontando indiretamente para a pessoa de Deus, para evitar o nome de Deus em vão. Era uma forma de temer a Deus. Só que o nome que aparece na Bíblia de Deus é Senhor mesmo. Em Êxodo 6, quando ele fala com Moisés, ele diz: fui conhecido pelo Deus, mas pelo meu nome, ó Senhor, fui conhecido. Tem várias designações: El Shaddai, Elohim, Adonai, e uma quantidade enorme, né? Mas é para dizer, é o Deus. Mas aí Israel, quando falava um, era o Deus da aliança, quando falava o outro, era o Deus da criação. Aí depois El Shaddai, porque criaram a lenda lá que os deuses habitavam nos montes. Aí El Shaddai, por causa da altura, da montanha. Aí Shadu, né, montanha lá. Então El Shaddai, o seu Deus habita na montanha, mas o nosso está para cima da montanha, né? Então está acima da montanha. Toda essa expressão: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eles pensavam que os deuses habitavam nos montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, criou o monte, ele está acima dos montes. Então ele é o El Shaddai. Então quando você vai lendo, você vai fazendo essas, Rafa, né? Rafael, o Senhor que cura, né? Então vai. E como é que nós vamos cumprir o mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, se há uma infinidade de Não tomar em vão, você sabe, não é falar o nome de Deus, mas é invocar de forma sem temor, né, o nome de Deus, né? Até porque todas as profecias entregues, assim diz o Senhor. Diz o Senhor. Agora hoje estou invertendo. Deus me mandou falar, Deus está mandando eu falar, então está tudo. Fala em nome de Deus, né? E não o que Deus mandou. Então, após falar da punição divina para o pecado, o profeta vai apresentar também a salvação que vem do Senhor. Só que muitas pessoas dizem: então deixa quieto, pastor, que no final tudo vai dar certo. Não. Por que ele sempre falava do juízo de Deus e depois falava da salvação de Deus? Porque o juízo de Deus é para os rebeldes e a salvação de Deus é para o remanescente fiel. É o que nós vamos ver aqui. Então não entra nessa, não, no final vai dar tudo certo, que não vai dar tudo certo não, viu? Vamos tomar cuidado com isso. Vamos ao próximo aí, Fernandinho. O versículo-chave do livro não podia ser outro, né? Vamos ler juntos? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Óbvio, se o tema central do livro é salvação, o versículo central não podia ser outro. Esse versículo, agora vamos ver como estão aqui os intérpretes da Bíblia. Esse versículo está se relatando a quem? Hein?
a Jesus, ao servo sofredor, a pessoa de Jesus Cristo. Diz aí que o pecado de todos nós haveria de cair sobre ele. E o que aconteceu na cruz, se não isso? Olha ali, é o capítulo 53 de Isaías, do servo sofredor. Então, uma referência à pessoa de Cristo, ao sacrifício que Cristo faria por nós. Por isso que a temática do livro é salvação. Vamos ao próximo aí, Fernandinho. O esboço do livro segue um esboço natural ali, o livro, tá bom? Da seguinte forma: o primeiro, ele está dividido nessas 3 etapas: profecias de condenação, do capítulo 1 até o 35, inclusive falando da condenação que Deus traria sobre o reino do norte. Iria cair primeiro, e caiu. O reino do norte caiu primeiro, no ano 722. Isaías foi contemporâneo, a profecia dele foi durante a queda do reino do norte, e ele avisou para o reino do sul não entrar na mesma linha, senão daria problema para eles também. Não obedeceram. 100 e poucos anos depois cai também o reino do sul. Mas então a primeira etapa das profecias dele era uma condenação. Deus dizendo: eu não tolero mais o pecado do meu povo, eu não posso mais tolerar o pecado do meu povo, que mistura imoralidade com culto, profana o santuário, não tem mais discernimento entre a mão direita e a esquerda, ou seja, entre o sagrado e o profano, não tem mais discernimento, acha que no final dá tudo certo e vai. Então a profecia de condenação. Depois vem um parêntese histórico, onde ele vai falar de atos de Deus na história de Israel, para lembrar de Israel. Lembra que quando vocês andaram com Deus, vocês ganhavam as guerras, vocês venciam as batalhas, vocês eram mais felizes quando vocês andavam com Deus. Agora que vocês abandonaram o Senhor, olha o que está acontecendo com vocês. Vocês não têm mais alegria de viver, vocês não têm mais, a família fica desestruturada, o culto deixa de ser para agradar ao Senhor e passa a ter que ser para agradar a vocês, os homens. Olha, Deus não divide a sua glória com os homens. Então, os atos históricos, e o capítulo 40 ao 66, são as profecias de esperança relacionadas ao Messias. Mas o remanescente será salvo, porque Deus olha para Israel como a menina dos seus olhos. Então enche o coração do povo de esperança. Mas essa esperança, gente, é para o remanescente fiel, não era para todo mundo, viu? Então, alguém disse que Isaías tem 2 sessões. A primeira sessão pegaria do 1 ao 39, correspondente aos 39 livros do Antigo Testamento. E a segunda sessão, por falar de esperança e do Evangelho, pega do 40 ao 66, que vai dar 27 livros, capítulos, que seria o Novo Testamento. A Bíblia não tem 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Então alguns gostam de dividir o livro nessas 2 sessões, falando que o livro fala do Antigo e do Novo Testamento. Por isso que ele é chamado aí do 5º Evangelho. Próximo, Fernandinho. A mensagem central do livro é essa aqui: o Deus Salvador tem um remanescente fiel, e para este preparou um futuro glorioso. Eu pergunto se isso alenta a sua alma. Sabe por que eu falo isso? A linhagem da bênção e a linhagem da maldição, desde que entrou o pecado do mundo, ela caminha assim. Em todos os tempos, Deus sempre preservou um remanescente fiel.
Nunca se passou sobre a terra uma geração sequer que Deus não tivesse no meio daquela geração o seu remanescente fiel, a linhagem da bênção, a linhagem daqueles que são abençoados em Cristo, correto? Pode ler a Bíblia com esta atenção que você vai ver. Estava lá de um lado Abel, do outro lado estava o Caim, não é? Caim matou Abel e depois Eva deu à luz a um outro menino, pôs o nome dele de Sete. Então, e disse o seguinte, que ela deu à luz a Sete no lugar de Abel que Caim tinha matado. É para dar sequência à linhagem da bênção. A arca de Noé parece que limpou da terra a linhagem da maldição. Acabou, agora só está a família de Noé, a família bendita do Senhor. Mas um tal de Canaã vai rir da bebedeira com a peladura de Noé, e não deu certo. Noé amaldiçoa a descendência de Cão, e Canaã vai agora dar sequência a essa linhagem da maldição. Então não tem jeito, ou você está na bênção ou você está na maldição, ou está no céu ou está no inferno. Esse caminho intermediário que alguns iludidamente pensam que estão nele, não está. Ou você entra pela porta estreita ou você entra pela porta larga. Então a mensagem de Isaías é muito sugestiva, porque o Deus Salvador tem um remanescente fiel. Essa é a mensagem da Bíblia o tempo todo. É por isso que eu descanso meu coração em Deus. Ah, pastor, não dá, não sei o que é, não outro, não. Descansa o seu coração em Deus, porque Deus vai sempre preservar um remanescente fiel. Oxalá todos nós aqui seja dessa linhagem, dos herdeiros da promessa em Cristo, né? Então Isaías vai dar, já que ele vai falar de salvação, já que o foco dele é o Evangelho, ele tem que falar que Deus tem um remanescente fiel. E para este remanescente fiel, o Senhor preparou um futuro glorioso. Esse remanescente fiel, Jonas, ele caminha sobre a terra com a esperança do céu. Caminha, mas sabe, nós somos cidadãos do céu. Estamos aqui nessa terra, trabalhamos, lutamos, temos nossas famílias, nossas lutas, mas nós somos cidadãos dos céus. Vamos em frente. Pode passar, isso. Vamos ver algumas lições do livro então. A primeira lição do livro é: Isaías tinha uma visão exata do pecado do seu povo. Olha aí 1:4. Olha aí comigo. Isaías 1:4. Quem achou aí pode ler. Essa visão Isaías teve, diz o versículo 1, com respeito a Judá e Jerusalém, porque senão vai falar assim: ai, desta nação pecaminosa, vai pensar que está falando da Síria. Não é, não, é de Jerusalém, é de Judá. Ai, dessa nação pecaminosa, desse povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Ah, mas Isaías está falando do povo de Deus, do povo da descendência de Abraão. E ele vai dizer assim: por que ele está falando tudo isso? Porque abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, o nome de Deus foi invocado em vão, e voltaram para trás. Toda vez que um povo se entrega ao pecado, ele se volta para trás. Então ele denunciou claramente o pecado, inclusive o pecado da classe religiosa, dos líderes religiosos.
Está todo mundo assustado aí hoje, a imprensa mostrando aquele pastor de uma igreja evangélica da Assembleia de Deus que foi preso lá no Rio de Janeiro. Vocês viram? Marco alguma coisa. Marcos alguma coisa. Aquele moço é polêmico. Ele tinha um trabalho dentro do presídio, era um dos profetas respeitados no Rio de Janeiro. Profeta, ficava fazendo profecia para todo mundo, ia lá, julgava o paletó, o povo caía, e Deus falava direto para ele: Deus está me revelando, pá. E o povo gosta disso. Como gosta desses espetáculos, principalmente espetáculo relacionado à religião, à fé. E julgava o paletó e caía para lá, e julgava, e bandido querendo dar tiro nele, ele enfiava na frente, o cara puxava o gatilho, o tiro não saía. Eu vi uma reportagem ampla dele no SBT, né? Falei, gente, o negócio está errado. Dava rebelião na cadeia, nem o governador parava a rebelião, ele ia lá e parava a rebelião. Ficou famoso por isso, que nem o governador do Rio parou uma rebelião lá no presídio, ele foi e parou a rebelião. Depois descobriram que era ele mesmo que tinha promovido a rebelião, e que era para dar ibope para ele. A revista depois, os noticiários mostraram isso. E ele pegava 10% do dinheiro da droga para guardar o dinheiro para o bandido. Então o bandido escondia. Então é só confusão. E está cheio disso aí, irmãos. Não fica assim assustado não, porque a Bíblia nos adverte que no fim dos tempos seria assim mesmo. Por isso que só o remanescente fiel vai sair lá na frente. O restante vai ficando pelo caminho aí, vai iludido atrás de um, de outro, e de uma coisa e outra. É o que está acontecendo. Então, Isaías, ele não teve medo de denunciar os pecados do povo, inclusive da classe religiosa, do sacerdote. Se fosse hoje era do pastor, do padre, né? Porque virou uma febre a classe religiosa, dando mau exemplo para a população. Então, assim, Isaías também enfrentou isso nos dias dele, igual a gente enfrenta no nosso dia, não era diferente não. Mas ele denunciou, ele fez o papel dele como profeta. A denúncia do pecado é a tônica da pregação de todo verdadeiro servo de Deus, que é santo, do Deus que é santo. Pode olhar João Batista, Jesus, sempre chamando o povo ao arrependimento, a voltar o coração para Deus. Hoje em dia as igrejas querem espetáculo, não querem arrepender e voltar o coração para Deus. Quer espetáculo, pastor, porque tem oração forte, que joga o paletó, que joga a peruca, a dentadura, né? Então, e vai derrubando. E para derrubar a gente está tendo muito, nós estamos precisando de quem levanta. Então, assim, isso é terrível, irmãos. E o nosso povo hoje não tem nem tolerância para a gente falar essas coisas. Eu sei que remói dentro do coração de alguns, como diz assim, o pastor não devia falar essas coisas. Mas assim, tem tolerância com o falso profeta. Ele pode julgar o paletó, fazer o que quiser. Agora o profeta de Deus, nunca se tem tolerância com ele. Ele é sempre atrevido, tagarela. Vocês vão ver os profetas aí. Um toma tapa na boca, o outro é cerrado no meio, e por aí afora. Não tem ibope esses homens. Próximo. A segunda lição, então a primeira é contra o pecado. A segunda lição do livro é para falar que o profeta é um homem de oração. Então, Isaías, ele viu a queda de Samaria, ele viu 46 cidades de Judá no sul serem destruídos, tudo pela Assíria, viu? E depois, quando a Assíria, os assírios, está vendo? Tentaram invadir Jerusalém, foi uma oração desse homem de Deus, que foi ouvida no céu, e o rei Ezequias foi curado da enfermidade, e os assírios não tomaram Jerusalém nesse tempo. Sabe por que não tomaram, irmão? Não é porque o rei Ezequias tinha um exército forte, não. É porque Deus ouviu a oração desse servo dele. E não era profeta que tinha oração forte, não. A oração dele foi uma oração humilde. Tem que ler lá. É uma oração humilde de um servo de Deus que fala: Senhor, se o Senhor não nos socorrer, quem poderá nos socorrer? A Assíria é mais forte do que nós nos humilhamos aqui perante a tua face,
porque nós não temos força para resistir ao inimigo. Se o Senhor não vier ao nosso encontro, quem poderá nos socorrer? Essa foi a oração desse servo de Deus. Não era oração forte, não, porque oração forte não é assim, você sabe. Alguém aqui sabe fazer oração forte? Ninguém? Vocês estão uns crentes muito fracos, né? Eu sei fazer oração forte, é assim: Deus, eu determino que essa Síria caia agora e desça a espada do céu sobre a cabeça de cada um e corta a língua do rei e os demônios, tudo. É por aí a oração forte, né? Mas não foi essa oração do profeta, não. Ele fez uma oração humilde, dizia que qualquer um de nós podia fazer, mas um coração cheio de temor de Deus. E Deus ouviu a oração dele, curou esse rei e não deixou os assírios invadir Jerusalém. E uma oração de um servo de Deus, isso aqui tem que ser um incentivo para a gente orar, porque uma oração de um servo de Deus, de uma serva de Deus, pode ser ouvida e Deus mudar a história de uma cidade como essa. Vocês sabiam disso? A Bíblia diz: muito pode, olha ali, ó, por sua eficácia a súplica do justo. Não fala de oração forte lá na Bíblia, aliás, isso é coisa de macumba, né? Não fala de oração forte. Então, muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Então, Isaías foi um verdadeiro servo de Deus, e ele foi considerado um herói nacional, e esse homem nunca fez milagre, ele não fez milagre, igual o profeta Eliseu, Elias, que fazia fogo cair do céu, machado flutuar, né? Isaías não fez, ele orou, e Deus atendeu a oração dele. Isso, irmãos, é que alguns crentes estão tendo dificuldade. Não, tem o dom, o pastor lá, o missionário, a benzedeira evangélica lá tem o dom da cura. Irmãos, não existe dom da cura hoje. O que acontece é que Deus pode ouvir a oração de um servo dele e atender e curar uma pessoa, mas não é uma pessoa que tem dom da cura. Porque, dona Fátima, se a senhora tiver o dom da cura, eu vou levar a senhora no hospital evangélico, vou começar por ali, e a senhora vai curando um por um, porque quem a senhora pedir vai sair curado. Não tem negócio, tem o dom da cura e orou e não foi curado, entendeu? Agora, não é assim que a Bíblia ensina, mas ela ensina que muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Deus pode ouvir a oração de um de nós e curar uma pessoa. Eu creio que Deus cura, e eu oro pela cura das pessoas, e sei que se Deus quiser ouvir minha oração, Ele vai curar, e se Ele curar, eu não posso sair falando que eu tenho o dom da cura, não fui eu que curei. Vocês estão entendendo? É diferente uma coisa da outra, e parece que quando a gente fala isso, os ouvidos de muitas pessoas no nosso dia estão cegados. Aquela igreja lá não crê nos dons do Espírito. Como não crê? Agora, nós não cremos desse jeito confuso que estão ensinando aí, mas do jeito que a Bíblia ensina, nós cremos. E a Bíblia ensina e a igreja crê, não tem conversa. Vamos lá. Vamos? E lá embaixo está lá. Volta aí, Fernandinho, uma. Aí. Isso. Eu estava assistindo a televisão do Fantástico lá e apareceu uma cidade ansiosa, né? A cidade de Santa Maria. Então, tem tristeza lá e buscando sempre os psicólogos, né? Um psicólogo ganha dinheiro, tá? Porque todo mundo na cidade inteira, tem mais de não sei quantos mil habitantes lá, mas tem mais de 200 mil habitantes. Cidade ansiosa, né? Aí eu fiquei pensando, em momento algum, eu consegui ver lá alguém falando assim, falando de Deus. Falando, eu orei para Deus, pedi que Deus dirija agora o caminho. Sempre correndo atrás dos especialistas, né? Então, quando eu vi isso aí, é o homem pelo homem. lá está faltando um profeta. Está faltando um profeta. Ali, ó, o seu Dado está falando da cidade de Santa Maria, que está agora, o povo, tudo tem que recorrer aos psicólogos e tal, e não se vê falar lá, olha, estão orando lá, buscando o consolo de Deus sobre o coração dessas famílias, né? Então é sempre o homem pelo homem, esquece de Deus. Mas ali está muito bem lembrado, a oração
e a sabedoria que nasce do temor e da comunhão com o Senhor. Irmãos, o segredo de Daniel, vocês lembram que eu falei domingo? Qual que era o segredo de Daniel? Tinha alguma coisa extraordinária na vida daquele homem? Não, ele orava e lia a palavra de Deus. Qualquer um de nós pode fazer isso. E ser um crente autêntico, ser um crente de comunhão profunda com Deus, né? Ler a Bíblia e orar e viver em obediência e comunhão ao Senhor. Terceira lição, Fernandinho. A terceira lição vai falar dos nomes do Messias, né? Jesus é Deus forte, está lá. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, é uma profecia referente à pessoa de Jesus. Aí aqui faz uma observação que a gente só pensa em Jesus como aquele bebezinho da manjedoura, aquele crucificado, e esquece que a palavra de Deus relata que ele é o Deus forte, o Deus forte. Então a observação aqui é a seguinte: você já sentiu o poder de Jesus para vencer uma grande tentação? Porque só fala no Deus forte, no poder de Jesus para curar enfermos e etc, enfermidade e tal. Mas você já sentiu o poder de Cristo sobre a sua vida, que te levou a vencer alguma tentação? Já? Ele é o Deus forte, que vence por nós o inimigo, não é isso? Mas por que a gente não pensa dessa forma? Já experimentou a sua graça em meio à angústia de morte? O que o senhor Dário está falando aqui, alguém lá orando por aquele povo, para eles experimentarem o consolo de Deus naquele tempo de angústia que eles estão vivendo. Jesus é Deus forte, que tira da nossa alma a angústia, o desgosto, a mágoa. Quantos que já tiveram o coração curado de mágoas, de tristeza, que já experimentaram o perdão de Deus, porque Jesus é Deus forte, né? Pai da eternidade. Então, toda autoridade, ele diz, me foi dada no céu e na terra, não é isso? Próxima lição, a quarta lição e última aqui das lições. A palavra de consolo que nos é trazida aqui revela de fato que o nosso Deus é misericordioso. Quantas vezes vivemos presos ao passado, ou por considerá-lo muito melhor do que considerar o passado, né? Muito melhor do que os nossos dias, ou por tê-lo como ferida que nos marcou a alma profundamente e tristemente. Então, ora, para ambas as situações, a palavra consoladora do nosso Deus, e a boa notícia é essa: ele fará uma coisa nova e boa no futuro. Isaías diz que Deus é aquele que fará novas todas as coisas, não é? Então há um futuro glorioso que aguarda o povo de Deus. Então aqui está mandando a gente se colocar aqui no caminho, né? Verdadeiro caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Através de Cristo nós temos comunhão com Deus, nós temos paz com Deus. Próximo slide aí, Fernandinho. Sempre a parte final do nosso estudo é uma palavra sobre a cristologia do livro. O que é a cristologia do livro? Vocês lembram? Mostrar sempre que Cristo é o centro das Escrituras, viu, doutor Maranhão? Inclusive no Antigo Testamento. Se você leu lá o Antigo Testamento e não encontrou o Cristo ali, você pode voltar a ler de novo, porque você não entendeu, foi o texto, né? Então, a Bíblia, Cristo é o centro. Talvez Isaías seja o livro mais neotestamentário, né, do Novo Testamento, que nós encontramos no Antigo Testamento. Suas profecias descrevem inúmeros aspectos da vida e obra do Messias, da pessoa de Jesus, tanto em sua primeira vinda, como também na segunda vinda. Então vamos ver alguma lista aqui. Próximo, Fernandinho. O primeiro slide da cristologia é o que concerne a primeira vinda de Cristo.
Isso aqui é só para comparar a profecia. A lista era muito longa, não dava para a gente ver todo. Mas se você quiser comparar algum texto desse, é assim. Você pega Isaías 7,14 e compara com Mateus 1, 22 e 23. Vai falar lá a profecia que a virgem haveria de conceber sobre o nascimento do Messias. Isaías profetizou como que o Messias, que Deus haveria de mandar para resgatar o seu povo, chegaria nesse mundo. Ele não vai chegar de helicóptero, ele não vai cair da nuvem, está caindo um menino lá da nuvem, não vai chegar pela cegonha, não tem a cegonha, a história da cegonha? Não vai vir pela cegonha, ele não vai vir num disco voador, né? Não vai vir voando, não vai vir montado num cavalo branco voador, não. Como que ele vai chegar nessa terra vindo do céu? Ele vai nascer de uma virgem, a virgem vai conceber, vai dar à luz um filho. Olha que profecia maravilhosa, gente, isso clareia um quadro na mente de um povo, né? Então você pega lá a profecia e compara com o evangelho, você vai ver a profecia e o cumprimento daquela profecia. O povo que andava em trevas viu grande luz, está lá no capítulo 9, 1 e 2, está lá em Mateus, mostrando, olha, está cumprindo aqui o que foi dito pelo profeta Isaías. Poucos profetas são tão citados no Novo Testamento o quanto Isaías. Lá no 11, 1, diz que ele é filho de Jessé, da linhagem de Davi, é o que está nesses textos aqui, ó. No 50 vai falar do sofrimento e humilhação de Cristo. Você vai lá no Evangelho e vê o Cristo humilhado, sofrendo. Quantos anos que Isaías profetizou antes de Cristo? Está aí. Você já ouviu falar de algum menino que nasceu nessa terra e 700 anos antes alguém falou dele com todos os detalhes assim? Alguém já ouviu falar? Porque é o Messias, é o coração das Escrituras, né? E agora eu fico olhando o seguinte, é só por Deus mesmo, né, doutor? A pessoa lá no ano 740 a.C., e Deus colocar na mente dele coisa que ia passar 700 anos depois. Você sabe o que vai acontecer daqui 10 anos? Nem amanhã. É por isso que a Bíblia vai dizer lá, gente, profecia é coisa séria. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Porque hoje está cheio de gente levantando a mão e vou profetizar aqui. Rapaz, profecia é um negócio muito sério. Esses profetas, quando recebiam essas revelações de Deus, alguns deles, Beatriz, está lá na Bíblia, ele desmaiava, ficava 2, 3 dias desacordado. E o sujeito recebe a profecia e a cara dele nem queima, né? Eu fico olhando e falo assim, que brincadeira com coisa séria que está a nossa geração. Não conhece o conteúdo da profecia, não conhece a natureza da profecia, e todo mundo profetizando, e até ímpio profetizando, para ver a vaidade e a variedade da coisa. Então esse profeta, está aqui a profecia, está aqui o cumprimento dela, porque Deuteronômio diz, o profeta vai falar, mas se a palavra dele não cumprir, não é de Deus, né? É claro que era um critério para os profetas do Antigo Testamento, não vale esse critério para hoje. Não, pastor, mas ele falou e aconteceu. Espera aí, a profecia teve o clímax dela na pessoa de Cristo. A profecia, ela encerra em Cristo. Até ali era assim diz o Senhor. Agora o profeta do nosso tempo tem que dizer, assim diz a palavra do Senhor. E vai lá na Bíblia, porque a Bíblia é o livro da profecia. Não pode ter confusão nisso, irmãos. 53 fala que ele seria homem de dores, e está aqui o texto mostrando as suas dores. A profecia diz que o Espírito do Senhor viria sobre ele, e está aqui o texto confirmando o Espírito de Deus vindo sobre ele. Vamos ver a profecia falando do Espírito Santo que desceria. Vamos ver lá em Atos o Espírito Santo descendo. Então a profecia tem esse caráter. E o profeta de Deus tanto chamava o homem ao arrependimento,
o quanto Deus dava a ele previsão de coisas do futuro. Então aqui foi concernente à primeira vinda de Cristo: nascimento, ministério, morte e ascensão. Próximo quadro. Isaías também fez algumas profecias concernentes à segunda vinda de Cristo, não só do nascimento, mas quando ele vai voltar. Essas aqui ainda não cumpriram, não. Essas aqui ainda estão aguardando o cumprimento delas, tá? Essa aí já está com 2.700 anos, bem lembrado, Jovi. Então, o dia glorioso para o povo de Deus. Eu estava meio gago na hora que eu estava escrevendo, por isso ficou povo ali, viu? O dia glorioso para o povo de Deus, né? Nós estamos aguardando o dia glorioso, o dia do Senhor. Gente, vai ser um dia maravilhoso, o dia que Jesus voltar, né, André? Ah, que coisa maravilhosa para o remanescente fiel. Para o ímpio será o dia mais terrível de Vania que já teve sobre a terra. Nunca teve um igual nem semelhante. Para o ímpio, a Bíblia diz que naquele dia haverá choro e ranger de dente. Naquele dia as pessoas dirão aos montes, não sei como é que vai ser aqui em Dourado, mas dirão aos montes: caiam sobre nós, para ver se desaparece com eles. Sabe por causa de quê? Por causa deles ficarem frente a frente com a santidade de Deus e contemplar a ira de Deus. Eles vão dizer: ai, que tivesse uma pedra para cair em cima de mim, para ficar fazer uma sombra entre mim e a santidade de Deus, entre mim e a ira de Deus, e não terá nada para cobrir aquela sombra dele. Então, o dia da vingança do nosso Deus, você já parou para pensar nisso, gente? O dia da vingança do nosso Deus, quando Ele vingará todos os inimigos do seu povo, o dia da vingança do Senhor. A nossa geração não está acostumada a ouvir isso, não. É só um Deus love, né? My love, Deus meio gospel assim, né? Superficialzinho na casquinha. Então, é muito difícil a gente falar isso às vezes, mas é o dia da vingança do Senhor. Será um dia terrível. Isaías profetizou isso. Ainda bem que foi Isaías, eu estou só repetindo aqui, né? Se você quiser ler o texto, são esses aí, ó. A cristologia do livro, sobre a segunda vinda de Cristo, o dia que o Senhor se manifestará em poder e glória, um dia glorioso para os remidos do Senhor. Vinde benditos de meu Pai. Mas um dia você já foi a Cristo pela fé, um dia você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador no seu coração, você já foi a Ele. Então naquele dia é uma confirmação disto, que você já vive agora. Agora, e o ímpio? Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Sônia, tem alguma novidade disso? Não tem. O ímpio já passa a vida toda afastando de Deus, apartando de Deus, fugindo de Deus. Até lá no original grego, apartai-vos de mim, a palavra lá tem o sentido assim: continue apartado de mim. Ou seja, você já viveu a vida toda apartando de mim, agora continua apartado de mim. Que segredo que tem nisso? O que falta para revelar, para eu ter que dizer assim: eu estou recebendo aqui agora uma profecia do céu, que vai ser desse jeito? Se já está na Bíblia desse jeito, não é verdade? Então, é um dia glorioso. Isaías está falando sobre isso. Esse homem é um homem que expõe o Evangelho. Tem mais alguma página aí, Fernandinho? Passa aí. Parece que você passou duas, né? Então, aqui fala das etapas do sacrifício, né? A mensagem do Messias, dividida em 5 etapas: o holocausto de Cristo, a oferta de manjar, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Então está aí exemplificada nestes textos do profeta, falando que o centro da mensagem do profeta Isaías é uma mensagem messiânica. Ela aponta para a pessoa de Cristo, para dizer para Israel: olha,
Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que parece que não tem mais servos e servas de Deus sobre a terra, mas aguardem, porque o dia do Senhor virá, o Messias virá, e Ele fará um sacrifício para redimir o seu povo, para termos uma aliança, uma comunhão perfeita com Deus. Pode ir para o final aí, Fernandinho, que eu sempre gosto de respeitar ali o nosso horário e ele está passando. Então, voltando aqui, a mensagem desse profeta foi para Jerusalém, e o resumo dela é esta: o Deus Salvador tem um remanescente fiel, e para este preparou um futuro glorioso. Alguma pergunta? Essa é a mensagem de Isaías, né? Claro que é muito mais, são 66 capítulos, não dá para a gente descer, é só uma visão panorâmica. Mas tem alguma pergunta? Vamos esperar esse futuro, né, soldado? Qual ano mesmo que o homem profetizou? 740 até os 700. Qual o principal acontecimento durante o período da profecia dele? A queda de Samaria, o reino do norte, que desapareceu do mapa. O outro dado importante foi Deus ouvir a sua oração e não entregar Jerusalém na mão dos assírios, que estavam ávidos rodeando Jerusalém para tomar, e Deus espantou aqueles assírios dali, né? E a mensagem dele, uma mensagem totalmente messiânica, o quinto evangelho. Tem alguma pergunta que vocês querem fazer sobre a nossa aula de hoje? Vamos lá, dona Fátima. A mensagem toda é assim: o povo que andava em trevas viu grande luz. Ou seja, nós vivemos uma era de cegueira espiritual, Isaías dizendo, mas virá um tempo quando Cristo se manifestar, quando o Messias aparecer, a luz virá sobre os gentios, a luz virá sobre as nações. A mulher samaritana disse isso: quando vier o Messias, ele nos fará compreender todas as coisas, quer dizer, vai clarear todas as coisas na nossa mente. Realmente Cristo veio e clareou. Então, eis que faço novas todas as coisas. É Deus falando para Israel: olha, Israel, não desanima não, o Messias virá e ele fará nova todas as coisas. Na nossa vida hoje, dona Fátima, esse fazer novas todas as coisas é o Evangelho, que nos renova, que nos consola, que nos fortalece. É o Evangelho que transforma o coração do homem. Não é a oração do pastor, não é a boa vontade de uma igreja, mas é o Evangelho, renova, traz vida onde há morte, traz luz onde há trevas, ele faz novas todas as coisas. E uma das coisas que a gente recebe em Cristo é uma nova vida, para viver uma vida diferente, alegre, feliz, uma vida livre, liberta do pecado, uma vida de comunhão com o Senhor. É aí que está a nossa alegria, né? A nossa paz, ok? Mais alguma pergunta? O gozo da salvação, é o gozo da salvação, né? Essas coisas novas. Irmãos, que Deus faça novas todas as coisas no coração de cada um de nós, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Nossa oração é que a mensagem do profeta Isaías cale assim profundamente no nosso coração. Esse profeta parece que não falou para Jerusalém, não, parece que falou foi para nós, né? A mensagem dele é tão atual que ela parece que é diretamente para nós, e tudo que ele está falando ali é para nós. Se andarmos em obediência ao Senhor, nós seremos bem-sucedidos. Se abandonarmos o Senhor, nada vai bem na vida da gente, né? Senhor, obrigado por este momento aqui, na Tua presença. Obrigado pela mensagem do profeta Isaías, estes 66 capítulos da revelação divina, no quadro dos profetas, quando estes homens receberam da parte do Senhor a revelação, a profecia, de como seria o mundo com o advento de Cristo.
Ó Deus, nós somos testemunhas de que a mensagem deles, a profecia deles, ela foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo e continua na dimensão da eternidade. Aguardamos ainda alguns momentos que ainda estão por vir sobre a terra, segundo a palavra do Senhor, e sabemos que o Senhor vela pela tua palavra para cumprir, e muitas coisas já cumpriram e outras ainda vão cumprir, porque o Senhor é quem fala e as coisas acontecem. A tua palavra não é em vão, a tua palavra não volta vazia. Por isso nós te bendizemos. Queremos, junto com o profeta, dizer a todos que têm sede: vinde às águas. E quem não tem dinheiro, vinde comprai pão e leite, sem dinheiro e sem preço. E, ó Deus, nós somos convidados, o convite da graça do Senhor, para nos refugiarmos na pessoa de Jesus Cristo, aquele que faz novas todas as coisas no nosso coração. Enche-nos desta mensagem, para o conforto espiritual da nossa alma, para o regozijo do remanescente fiel. Sabemos que muitos não darão ouvidos a estas palavras, porque também não pertencem a ti, mas o remanescente fiel há de dar ouvidos, ouvir a voz do bom pastor, o Senhor Jesus, chamando para a salvação, chamando para uma nova vida, e há de reconciliar com o Senhor através do sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado pelo Evangelho revelado neste profeta. Nós oramos assim com gratidão, louvor, e pedimos que as bênçãos desta palavra fiquem sobre o coração do teu povo e conosco permaneça todos os dias da nossa vida aqui sobre a terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Encerramos aqui o nosso estudo de hoje. Lembra que semana que vem nós vamos estudar o próximo profeta aí. Qual que é o próximo? Jeremias, né? Não, na próxima semana é o Gustavo que vai dar o estudo. Vai estudar o Jeremias, Gustavo? Hein? Vai ver, né? Então, na próxima semana, não sei se os irmãos estão lembrando, semana que vem nós estaremos num congresso lá em Caldas Novas, no Goiás, semana toda. Então semana que vem vocês não faltam não, é o evangelista e aspirante Gustavo que vai dar o estudo aqui, tá bom? Estejam presentes.